Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao nosso bloco A com a disciplina de Dendrometria e Inventário Florestal. Esse é o nosso último bloco, né, do primeiro semestre, né, e ao final dessa semana, desse bloco, a gente vai ter a nossa recuperação final do primeiro semestre. Bom, mas isso a gente vai falar num vídeo separado aí depois como que vai ser essa recuperação. Então, vamos refrescar um pouquinho nossa memória do que a gente estava falando no bloco passado, né? Então, a gente falou das estatísticas básicas, né, que são utilizadas em dendrometria e inventário, né? Então, que a gente tem as técnicas de amostragem e também a gente trabalha com a análise descritiva e também a inferência com inferência estatística, né? Então, o que seria essa questão das técnicas de amostragem? Seria, né, como a gente vai amostrar ali dentro da população, como a gente vai retirar as nossas amostras, né? Quantas amostras a gente precisa, de qual forma a gente vai alocar as parcelas, né? Quantas amostras nós vamos tirar. Então, tudo isso a gente vai ver lá na parte de inventário florestal, né? Já a análise descritiva, a gente então a gente estaria trabalhando com a parte, né, da, da coleta de dados, né, e trabalhando depois que a gente definiu nossas amostras, né, definiu nossa população, definiu a quantidade de amostras, o tamanho da amostra, e aí a gente vai coletar, então, nossos dados, né? O que a gente costuma coletar de dados em inventário de hidrometria? Altura, diâmetro, espécie, dentre outros, né? A partir daí, a gente faz, então, né, com as variáveis coletadas, a gente faz uma análise descritiva, né? Então, qual é a média, qual é a variância, a moda, mediana, e dentre outras análises descritivas que a gente pode ver. A partir daí, a gente trabalha com inferência estatística, que é ter conclusões sobre a característica da população, né? Então, a gente extrapolaria, com base nessa análise descritiva, né, a, as informações obtidas da amostra para a população. Se nessa amostra tem 100 árvores e nas nossas amostras totais tem 1 hectare, e a gente extrapolaria esses valores, né, para a área total. Então, seria mais ou menos assim que as estatísticas que a gente utiliza em dendrometria e inventário florestal, né? Dentro dessa primeira parte que a gente falou sobre a análise descritiva, né, a gente falou lá que existem algumas coisas que a gente tem que saber, né? A primeira delas, né, que a gente falou sobre as variáveis, né? O que seriam variáveis? É a característica de interesse, que é medida em cada elemento de amostra população. Então, o que a gente vai medir dentro da amostra população? É uma variável. Então, por exemplo, uma variável altura, diâmetro, volume, espécie, e dentre outros, né, outras variáveis. E a gente viu também que essas variáveis elas podem ser qualitativas e quantitativas, né? Então, a qualitativa, por exemplo, quando a gente está uma espécie, qual espécie é? Então, a gente tem uma variável qualitativa, que ela não tem a ver com uma sequência numérica. Já a variável quantitativa, ela tem a ver ali com uma sequência numérica, né? Então, um número, né? Ela pode ser ela tem a ver com variáveis que têm números como tipo altura, por exemplo. A árvore tem 5 metros, então seria um tipo de variável qualitativa. E que dentro dessas variáveis, elas teriam subdivisões, né? Então, uma variável qualitativa, ela pode ser nominal e também ordinal, né? No caso, a nominal é uma variável que não tem nenhuma sequência lógica, né? Por exemplo, a cor do cabelo. Ela não tem, dentro de uma amostra, ela não vai ter nenhuma sequência lógica, né? Então, essa seria uma variável nominal. Então, por exemplo, cor do cabelo, ruivo, castanho, claro, louro, etc. Não tem nenhuma ordem, pode aparecer qualquer tipo de cabelo.
E já a ordinal, a qualitativa ordinal, seria quando a gente define alguma classe, por exemplo, folhas atacadas por inseto. Aí a gente teria a classe nenhum ataque de inseto, pouco ataque de inseto ou muito ataque de inseto. É um tipo de variável qualitativa. Então, a partir dali, você vai lá em cada folha da árvore e vai vendo em qual tipo de classe ela se insere, né? Já para a quantitativa, a gente teria a discreta e a contínua, né? A discreta seria quando o conjunto de dados é finito. Por exemplo, o número de frutos numa árvore, né? Ali a gente teria, tipo, um fruto, ou dois frutos, três frutos, quatro frutos, cinco, até 10 no máximo, né? Então, seria uma escala finita de números, né? Por exemplo, o número de frutos numa árvore, né? E já a escala quantitativa seria uma quantitativa contínua seria, por exemplo, a altura, né? Que ela pode ser um número infinito de dados, né? Então, dentro de dentro da altura da árvore, a árvore pode ter 1 metro, 1 metro, 1 metro,0,00001. Então, isso seria uma variável quantitativa, né? E a gente falou que para fazer a descrição, né, dessas variáveis coletadas, a gente usa a estatística descritiva, né, que a estatística descritiva ela é dividida então em dois tipos, né, de medidas, né? Então a gente tem as medidas de posição, medidas de tendência central e as medidas de dispersão, né? Então as medidas de posição, por exemplo, elas dizem sobre o grau de concentração de dados, né? E podem ser média, moda, mediana e medidas separatrizes, né? Então, lembra lá que a gente falou daquele conjunto de dados, então quando a gente está pensando em medidas de posição, a gente teria como se a gente pegasse um número, né, que representasse todo aquele conjunto de dados. Então, aquele conjunto de dados está concentrado em torno daquele número, né? Quando a gente fala de medidas de dispersão, a gente está falando do grau de dispersão dos dados em torno de uma medida de posição, né? Então, o quanto que está variando, né, de quanto que está variando naqueles dados, né, a partir da medida de posição. Então, eu tenho uma média e, a partir daí, quanto que aquele conjunto de dados está variando em torno dessa média, né? Então, por exemplo, das eleições, sempre nas eleições a gente escuta, o candidato A tem 32%, com tantos para mais e com tanto para baixo. Então, quer dizer que a intenção de voto daquele candidato está variando. Por exemplo, se é 30, 2 para baixo e 2 para cima. Então, quer dizer, ele pode ter tanto 28 como 32. Então, isso que significa essas medidas de dispersão. Das medidas de dispersão mais utilizadas, né, para a gente, seriam o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação, que foi o que a gente calculou na aula passada, né? Na aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre. Nós vamos iniciar, então, a parte de dendrometria, né? Então, dentro de dendrometria, a primeira variável que a gente vai falar é o diâmetro, né? Então, nessa aula, a gente vai falar sobre a importância e os instrumentos de medição de diâmetro, né? Então, por que a gente mede o diâmetro de árvores, né? O primeiro motivo é que é uma variável de fácil acesso e medição, né? Então, quando você chega numa floresta, uma das variáveis mais fáceis de coletar, né, de acessar e medir é o diâmetro, né? Porque você já chega perto do tronco da árvore e utiliza seu equipamento para medir. Então, por essa facilidade, a gente utiliza sempre o diâmetro. Grande parte das vezes que a gente vai fazer um inventário, a gente utiliza o diâmetro, né? Porque você já chega próximo da árvore e é simples de medir ali o diâmetro da árvore, né? É a medida mais importante por servir de base para muitos outros cálculos, né? Com diâmetro a gente vai calcular o fator de forma, o volume e dentre outros, né? Permite calcular a densidade da floresta em termos de área basal, né? Então, com o diâmetro,
Por exemplo, se a gente tem um hectare, né, plantado e a gente mede todos os diâmetros de todas as árvores, a gente pode saber com essa medida o quanto de madeira está sendo ocupado dentro daquele hectare. Por exemplo, né, a gente tem um hectare, né, um hectare seria 100, né, por 100. Então, a gente mede o diâmetro de todas essas 100 metros por 100 metros. Então, a gente mede o diâmetro de todas as árvores, né, e aí a gente consegue calcular o quanto dessa parcela de um hectare está ocupado por madeira. Então, por exemplo, se a gente tem um hectare, a gente pode ter lá tantos metros quadrados desse hectare coberto por madeira. Então, com o diâmetro, a gente consegue calcular o quanto da área, né, está ocupado por madeira, né, através do cálculo de área basal. E também permite conhecer a estrutura expressa pela distribuição geométrica. Então, a gente pode, por exemplo, classificar uma floresta, né, de acordo com a estrutura geométrica. Então, o que seria essa estrutura de distribuição geométrica, né? Então a gente seria identificar quantas árvores tem dentro de uma classe de diâmetro, não? Por exemplo, o que é feito? Então a gente pega, a gente começa, né? Geralmente nos inventários as árvores que começam a ser medidas a partir de 5 centímetros de diâmetro. Então a gente vai, por exemplo, classificando quantas árvores tem dentro de uma classe. Por exemplo, quantas árvores tem de 5 a 7 centímetros de diâmetro. A gente vai lá e conta dentro, né, com os dados do nosso inventário, a gente vai lá e conta quantos tem. Agora de 7 a 9, de 9 a 11, e aí sim a gente consegue ter a distribuição da classe, a distribuição geométrica da floresta, que a gente consegue ver, né, visualizar como está distribuído o diâmetro da nossa floresta, né? E aí sim a gente pode ter informações importantes sobre aquela floresta, né? Então, como a gente mede o diâmetro, né? Então, o diâmetro ele é convencionado que para a medição do diâmetro a gente deve usar o CAP ou o DAP, né? Então, o que significa o CAP ou DAP? Seria a circunferência à altura do peito ou o diâmetro à altura do peito, né? Então, a 1,30 1,3 metros a partir da altura do solo, né? Então, o que a gente pode ver? Então, sempre que a gente vai medir o diâmetro ou circunferência de uma árvore, a gente sempre mede a 1,3 metros do solo, né? Então, isso é uma convenção, né? Então, por que que isso é feito? É uma posição que facilita o trabalho e manuseio dos instrumentos, né? Imagina se você tem que ficar medindo o diâmetro lá na base da árvore. Você vai ter que ficar... Você tem 5.000 árvores para você medir, então você vai ficar baixando 5.000 vezes. Não, então a gente usa isso que se convenciona, né, uma posição que facilita ali o acesso, né? É mais fácil em caso de medição de sapopemas, né? Sapopemas é aquelas árvores que têm umas raízes grandes, né? Então, se você que tem umas raízes expostas, né? E aí a gente consegue, então, medir ela a partir desse 1,3 metros, né? É uma forma de padronização, né? Então, todo mundo que vai medir, né? É comum a gente andar com uma vara, né? Já com uma régua, né? A primeira coisa que você faz no inventário, você chega, arruma um galho, né, caído e mede com uma fita 1,3 metros. E aí sempre que você vai medir o diâmetro, você encosta próximo à árvore assim e vai, né, você sabe que aquele galho tem 1,3 metros. E assim você vai medindo ali todos, né? Alguns países adotam suas próprias medidas como referência, né? Uns é 1,29 no Reino Unido, outros é 1,37 e aí geralmente fica em torno desse 1,3. Então, sempre que a gente vai medir o diâmetro de uma árvore, a gente tem que certificar que esse diâmetro está a 1,3 metros do solo, né? Só que nem sempre isso acontece, né? A gente consegue medir exatamente nesse 1,3 metros do solo, né? Isso aqui, por exemplo, essa situação seria a situação comum, né? Porém, quando uma árvore está no plano, numa área plana,
não tem nenhuma bifurcação, nada que atrapalhe a medição naquele 1,3 metros. Então, você vem aqui corretamente e mede, né, esse 1,3 metros. Mas, grande maioria das vezes, isso não ocorre, né? Então, por exemplo, aqui, essa árvore está num desnível. Então, a gente tem que sempre, né, que observar a base do solo ali para fazer essa medição, né? Então, por exemplo, aqui, onde a árvore está tocando o solo, aqui nesse ponto. Então, a partir daí, né, a gente mediria 1,3. A mesma coisa aqui, tá vendo? Com a inclinação da árvore, né? Aqui é o caso da sapopema. Então, nesse caso, a gente não ia conseguir medir a 1,3, né, do solo, né? Então, acaba que a gente começa a contar na base da árvore que a gente conta 1 metro, né? Quando é a árvore que está inclinada, né? Então, a gente começa a contar aqui, a gente tem que medir 1,3 metros do solo, né, na inclinação da árvore, né? Aí aqui outra que ocorre muito, né? Você tem uma barriga, né? Você tem uma barriga bem no 1,3 metros do solo. Se você medir o diâmetro ali, você vai superestimar demais o volume, né? Por quê? Você está medindo somente naquele lugar ali, no 1,3 metros, é que tem esse diâmetro grosso. Então, o que é recomendado é medir acima dessa barriga, né? Quando está acima desse 1 metro, esse 1,3 metros, né? A árvore pode bifurcar, né? No caso aqui, aí então, se deu 1,3 metros aqui, você vem cá e mede bem no certo aqui, bem abaixo da bifurcação. Mas caso isso ocorra, 1,3 metro ocorra acima da bifurcação, né, da árvore, que é essa parte aqui, então você é obrigado, nesse caso, a medir né, os dois fustes da árvore, né? Então você pode medir aqui, você deve medir aqui e aqui, né? E depois lá na sua planilha de inventário você faz uma média com esses dois diâmetros. E a mesma coisa aqui, então você conta 1,30 m para cá e 1,30 m para cá. Então você vem e mede o diâmetro aqui e aqui, né? Para essas árvores, né, que 1,3 metros da área acima da bifurcação, então você tem que medir muitas vezes árvore com mais diâmetro, né? Com mais de um diâmetro dentro da mesma árvore, né? Isso ocorre muito em florestas onde já foram cortadas e elas estão regenerando, né? As florestas secundárias, né? Então, várias espécies elas começam a bifurcar e ter muitos fustes, né? Então, chega numa área, você tem árvore que você vai medir mais de 10 fustes lá. Então, você tem que medir diâmetro por diâmetro e depois fazer a média desses diâmetros, né? Então, os instrumentos mais utilizados são a suta, né? Essa é uma suta, né? A fita diamétrica, né? Também muito utilizado, né? No caso que essa fita ela é tipo uma fita métrica, mas ela já tem a transformação de diâmetro, né? De circunferência para diâmetro. E nesse caso aqui, apesar de você estar medindo a circunferência, né? Ela já te dá o valor de diâmetro, mas a mais utilizada mesmo é a fita métrica, que é aquela fita de costureira, né? Então a gente tem que ficar sempre ligado. Quando a gente usa aquela fita, a gente está medindo circunferência, e aí a gente tem que fazer a transferência, a transformação de CAP para DAP, né? Outro instrumento também é a régua, né? Mas no caso aqui já de árvores abatidas, né? Existe também esse instrumento que é chamado de garfo de diâmetro, né? No caso aqui, você está querendo fazer só um levantamento, né, para as classes diamétricas, né? Então, por exemplo, aqui, aí você vem que você sabe, por exemplo, aqui, se isso aqui é 5 centímetros, né? Então, você vai colocando na árvore, né, no tronco da árvore, é 1,30 metros, você sabe que aquela árvore está dentro dessa classe. Você não sabe o diâmetro exato, mas você sabe que ela está dentro da classe de até 30 centímetros, e assim por diante. E tem essa régua de Biltmore, que a gente pode também, não necessariamente, existe dois tipos de medições, né? Tem as medições diretas e as medições indiretas, né? Então, por exemplo, aqui, quando a gente usa a medição, né, a suta ou a fita diamétrica, a gente está fazendo
medição direta da árvore, a gente vai lá e mede, mas existem as medições indiretas. Então, você, por exemplo, a régua de Biltmore é uma medição indireta, você colocaria ela aqui, né, e a partir daí, né, da visualização aqui, você consegue medir o diâmetro, né? Então, você visualiza a partir de uma certa distância, e aí você consegue visualizar na régua, né, que aqui ela é graduada, igual uma régua comum, tipo essa, você consegue visualizar o diâmetro da árvore. Existem diversos outros instrumentos também, né, para medição de diâmetros, mas os que a gente mais utiliza mesmo são a fita diamétrica e a suta, né? Então, sobre a suta, né, essa é a suta, né? Então, ela tem uma base fixa aqui, essa base fixa aqui, né? Essa base ela não move, né? E aqui a gente tem uma base móvel, né? Então, por exemplo, você vai e estica essa base móvel e faz a leitura. E na base dela você tem uma régua aqui e ela já te indica qual seria o diâmetro dessa árvore, né? Então, essa base aqui, ó, é a base móvel, né? E aí você deixa ela travada aqui onde está onde tá a medida de diâmetro e você faz a leitura, né? Para facilitar o nosso trabalho, né, ultimamente a gente já tem até sutas, as sutas digitais, né? Então, de acordo com que você move ali, ela já faz a leitura automaticamente desse comprimento, né? Então, por exemplo, aqui já vai sair, é, aqui já vai sair a leitura, né? Quanto que tem de comprimento aquela árvore, né? O diâmetro daquela árvore, né? Sem você precisar ficar olhando para a régua toda hora. Isso agiliza demais o trabalho, né? Então, quais são as condições de uso da suta, né? O braço fixo deve ser mantido perpendicular à régua graduada, né? Então, esse braço fixo ele tem que estar perpendicular à régua, né? Então, ele não pode ficar com a variação com grau, né? Eles têm que sempre, né, manter ele com o grau de 90 graus ali, né, para fazer a medição correta. Os dois braços e a régua devem ser posicionados em um único plano, né? Os dois braços, assim, eles devem estar perfeitamente alinhados, né? O braço móvel no ato da medição deve estar paralelo ao braço, né? Ele tem que estar... Essa suta, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, ó, olha como o cara estava só demonstrando como funciona a suta, mas dá para a gente ver que a suta está, além dos braços não estar paralela, ainda não está no mesmo plano, ela está caída, né? Apesar de aqui, essa imagem ele está só mostrando como é que funciona a suta, né? Mas essa aqui, por exemplo, seria uma forma incorreta, né? Porque esse braço aqui, ó, eles não estão no mesmo plano e além assim a régua ainda está deitada. Então isso é uma forma incorreta de usar, né? A gente deve utilizar a régua sempre o mais plano possível e com os braços paralelos à régua, né? Que é formando um ângulo de 90 graus. Né? Quais são as desvantagens, né, de utilizar as sutas? Elas são imprecisas quando desajustadas, né? Tem esse risco de você entortar a suta um pouquinho para cá, um pouco para lá, né? Em árvores de grandes dimensões, necessita de sutas muito grandes, sendo difícil de carregar e manusear, né? Então, se você tem uma árvore que está trabalhando na Amazônia, você vai precisar de uma suta muito grande, aí isso vai pesar, né, velho? Ela vai ser mais pesada e vai ser difícil também de você ficar andando no meio de uma floresta com uma suta gigantesca, né? E deslamento dos braços difícil quando existem resíduos depositados, né? Às vezes você está lá o dia inteiro mexendo com o inventário e fica caindo um monte de coisa na suta e isso impede também a utilização da suta. Ela é mais precisa, porém ela tem já te dá a medida direta de diâmetro, mas tem esse porém, né? Então você vai na Amazônia que tem aquelas árvores gigantescas, como que você vai medir uma árvore gigantesca com uma suta? A não ser que você tenha uma suta gigantesca, né? E além disso, a suta, dependendo da forma, né, do tronco ali, quando ele tem essas formas mais elípticas, né, então é recomendado ainda que você tem que fazer duas medições, né? Então você tem, recomenda-se fazer duas medidas das árvores com seção transversal e regular, né? Uma no sentido do eixo maior e outra no sentido do menor. Então é recomendado também que a gente faça duas medições
na árvore quando ela tem essa seção, né, dela é irregular, grande maioria das árvores, né? Outra que é a mais utilizada para a gente, né, ou é a fita diamétrica, né, que você já mede o diâmetro direto, ou é a fita, essa fita aqui de costureira mesmo, né, a fita métrica, que é a mais utilizada, né, é muito mais fácil, né, de utilizar, né. Ela é de fácil aquisição e baixo custo, né, você pode comprar e ela tem fácil, você acha em qualquer canto, né? Oferece maior comodidade no transporte, aquela questão, né? Você vai, a fita cabe no bolso, ou você carrega na mão ali mesmo, né? Então ela não vai ter esse problema de você ficar tendo que carregar um equipamento muito grande, né? A fita não apresenta desajustes, né? Desde que evite a formação de barrigas, né? Barrigas por exemplo, às vezes você vai medir a árvore tem um pouquinho de casca assim, mais para fora, assim, se você passar naquele lugar ali, você vai aumentar o diâmetro. Então você mede um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, né? E a fita só exige uma medida, né? No caso aqui desse caso, quando é a suta, então você tem que medir ela em duas medidas quando tem essa forma irregular. Como na fita você mede a circunferência, então você não precisa fazer essa medição duas vezes, né? Então a fita ela é de mais fácil e é mais rápida, porém a fita métrica no caso ela vai te oferecer a informação de circunferência e não de diâmetro, né? Então, resumindo, a suta a gente vai medir o diâmetro, né, da árvore e com a fita a gente vai medir a circunferência, né? E sempre que a gente trabalha com fita, a primeira coisa, com a fita métrica, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente chega lá no, no campo, no escritório, a gente tem que fazer essa transformação, né, dos dados de CAP para TAP, né? Por quê? Porque todos os cálculos que a gente utiliza, a gente trabalha com diâmetro e não com circunferência, né? Então, como que eu faço para transformar então? Então, o diâmetro seria a circunferência dividido pelo valor de π. Então, se você mediu com a fita métrica, você vai ter que dividir aquele valor que você obteve, né? Por exemplo, medir 80 centímetros de circunferência. Então, eu pego 80, divido por π e aquele valor é igual o DAP. Beleza, galerinha? Então, muito obrigado e até a próxima aula.